Em destaque no Panorama CBN, Bolsonaro escolhe o filho, Flávio, como candidato a presidente da República. Bolsa despenca e dólar dispara com a possibilidade de Tarcísio ficar de fora da disputa. Netflix anuncia a compra da Warner e deve se tornar gigante do entretenimento. Estados Unidos confirmam a América Latina como prioridade em plano de segurança nacional. Brasil vai pegar Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase da Copa de 2026. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, afirmou ter sido escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para ser o candidato do partido à presidência da República em 2026. Ele escreveu numa rede social: "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação." Flávio disse que o Brasil vive dias difíceis e criticou o governo do presidente Lula, que deve tentar a reeleição em 2026. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, divulgou uma nota confirmando que Flávio é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial. O espaço vago deixado por Bolsonaro era disputado por aliados como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vinha falando em eventos como candidato. Flávio Bolsonaro disse a aliados que tinha sido escolhido pelo pai essa semana, depois que ele fez uma visita na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro está preso. A pré-candidatura dele ainda deve ser consolidada dentro do PL. A escolha não agrada parte do centrão e da direita. Depois do anúncio, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, divulgou uma nota, sem citar Flávio, dizendo que em 2026 não será a polarização que construirá o futuro, mas a capacidade de unir forças em torno de um projeto sério, responsável e voltado para os reais interesses do povo brasileiro. União Brasil, o PP, Republicanos e PSD articulavam uma candidatura de direita contra o presidente Lula e agora, segundo o jornal O Globo, alguns partidos avaliam adotar neutralidade na eleição presidencial. Os partidos queriam lançar Tarcísio de Freitas como candidato, mas o governador tem declarado lealdade a Bolsonaro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, divulgou uma nota dizendo que segue pré-candidato e que Jair Bolsonaro tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do filho. E a isso gerou uma forte reação negativa do mercado. Os grandes investidores esperavam que Tarcísio de Freitas fosse o candidato da direita para disputar a eleição contra o presidente Lula. As negociações de títulos do Tesouro Direto chegaram a ser suspensas por causa da forte volatilidade. E depois de bater 3 recordes consecutivos, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo começou o dia em alta, com os dados da inflação nos Estados Unidos, que vieram dentro do esperado, mas passou a despencar com o anúncio de Flávio Bolsonaro. O Ibovespa fechou em queda de 4,44% aos 157.157 pontos. O dólar comercial disparou 2,3%, cotado a R$ 5,43. O euro vale R$ 6,32, com alta de 2,23%. Continuando aqui no noticiário econômico, a Netflix anunciou a compra da Warner Bros. Discovery por 72 bilhões de dólares, cerca de 382 bilhões de reais. Se aprovado pelas entidades reguladoras dos Estados Unidos, esse acordo vai entregar à Netflix acesso a um dos catálogos mais importantes da indústria. A Warner é dona da plataforma HBO Max e de franquias, séries e filmes como Harry Potter, Game of Thrones, The Big Bang Theory, The Sopranos, O Mágico de Oz e o Universo DC. O valor do negócio pode chegar a 82,7 bilhões de dólares, incluindo o valor das dívidas da Warner Bros. De volta ao Brasil, você tem ouvido aqui no Panorama o conflito entre o governo Lula e o Senado por causa da indicação de Jorge Messias à vaga no STF. Também, nessa quinta, Lula criticou o Legislativo
dizendo que o Congresso estava sequestrando o orçamento com as emendas parlamentares impositivas. Aí nessa sexta, durante a inauguração de um centro de radioterapia no Amapá, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um aceno positivo a Lula, se dirigindo ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A sua presença aqui é a presença do presidente da República ajudando o nosso Amapá. Então, os meus agradecimentos ao presidente Lula pela sensibilidade, pelo compromisso e pelo espírito público, muito especialmente com todos os brasileiros, mas de maneira muito carinhosa com o Norte e com o Nordeste do Brasil. Essa obra aí teve investimento federal e, segundo o jornal O Globo, é tratada como uma das principais entregas de Davi Alcolumbre nesse mandato no estado dele, o Amapá. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu marcar o julgamento sobre o caso Marielle Franco para os dias 24 e 25 de fevereiro de 2026. O julgamento vai acontecer na primeira turma da corte. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, tinha pedido a convocação do julgamento a Dino, que é o presidente da turma. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio deixou para segunda-feira para decidir se o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, vai seguir preso ou não. A CCJ entendeu que a defesa de Bacelar poderia alegar no futuro cerceamento de defesa, caso não fosse concedido um prazo de 48 horas para se manifestar no processo. Bacelar foi preso na quarta-feira dentro da Superintendência da Polícia Federal do Rio, acusado de interferir na operação que prendeu o então deputado estadual TH Joias em setembro. Nessa sexta, o governador do Rio, Cláudio Castro, falou sobre a prisão de Bacelar, de quem era aliado próximo até o meio desse ano, quando os dois romperam. Ele foi questionado pela imprensa e disse que não teve acesso aos autos e que é preciso ter cuidado com as acusações. Agente público que fizer mal feito tem que ser punido exemplarmente aonde esse agente público estiver. Então eu não posso comentar porque eu não recebi. Mas, lembrando, já aconteceu no meu mandato, o secretário preso, todo mundo, teve todos os jornais, e acho que 40 ou 60 dias depois foi tudo trancado por falta de prova. Então a gente tem que realmente ter um cuidado nessas análises. O ministro Nunes Marques, do STF, suspendeu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que tinha afastado do cargo o governador de Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Ele está afastado desde setembro por indícios de um esquema de desvio de dinheiro em contratos de cesta básica durante a pandemia. Nunes Marques reconheceu a existência desses indícios da participação do governador nos ilícitos, mas alegou que não há provas com consistência suficiente para justificar o afastamento do cargo. E o jornal britânico Financial Times incluiu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na lista das 25 pessoas mais influentes do ano. Ele é o único brasileiro nessa lista. Moraes aparece na categoria Heróis, ao lado de outros 6 nomes, como o da atriz Jane Fonda. A publicação diz que Moraes se tornou um símbolo de democracia e justiça no Brasil em um momento em que cortes supremas de outros países capitularam diante do poder de autocratas e instituições democráticas demonstraram fragilidade frente a líderes populistas e de extrema-direita. Escrito pela historiadora e antropóloga brasileira Lilia Schwartz, o trecho afirma ainda que a crescente centralidade das decisões do ministro, o uso de instrumentos jurídicos excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais evidenciam uma tensão entre firmeza e excesso. Indo para a página cultural, o ator Wagner Moura foi indicado a 2 prêmios no Critics' Choice Awards, que reconhece os destaques da crítica de cinema e televisão dos Estados Unidos. O brasileiro concorre na categoria Melhor Ator pelo filme O Agente Secreto. Ele disputa o prêmio com Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Ethan Hawke. O ator também foi indicado a melhor ator coadjuvante em série limitada pela série Ladrões de Drogas. Além disso, o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, concorre ao prêmio de melhor filme internacional. A cerimônia do Critics' Choice Awards acontece no dia 4 de janeiro de 2026.
E morreu aos 96 anos de idade um dos arquitetos mais importantes do mundo, Frank O'Gary. Ele foi responsável pelo Museu Guggenheim de Bilbao, inaugurado em 1997 na Espanha. Ele morreu em casa em Santa Mônica, na Califórnia, depois de passar por uma breve doença respiratória. E a Casa Branca divulgou a nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, um documento detalhando os pilares de engajamento do país em diferentes regiões do mundo. Esse documento tem 33 páginas e confirma a América Latina como uma área prioritária para os interesses estratégicos americanos e menciona textualmente a retomada da doutrina Monroe para o reposicionamento de Washington como líder do Ocidente. A doutrina Monroe faz referência ao presidente James Monroe, de 1823, que tinha por lema a América para os americanos, e serviu como uma das bases ideológicas para a ação dos Estados Unidos em todo o continente na manutenção dos seus interesses. Aí, entre os pontos citados no documento, está o reposicionamento de forças militares americanas e a justificativa ao uso de força letal em operações contra o narcotráfico, que já estão em curso na América Latina e no Caribe. O documento diz que os atores da região devem ser incluídos em tarefas como a estabilização da segurança, controle migratório, que é um ponto atacado em outros trechos do documento, e também combate ao tráfico. Sem citar a China, o governo Trump acredita que a influência de alguns países sobre a América Latina será difícil de reverter. O texto estabelece como um dos princípios estratégicos a paz através da força e diz que não é possível aderir rigidamente ao não intervencionismo. Por falar em intervenção na América Latina, um vídeo do primeiro ataque dos Estados Unidos no Caribe mostra que 2 homens sobreviveram, estavam desarmados e passaram 1 hora tentando se salvar antes de serem mortos por um novo bombardeio. São informações da agência de notícias Reuters. As imagens foram exibidas a portas fechadas no Capitólio a parlamentares, na quinta-feira. As reações deles se dividiram entre consternação e preocupação dos democratas e defesas de que a ação foi legal por parte de republicanos. Desde o começo dos bombardeios a embarcações, que já mataram 87 pessoas, a legitimidade deles vem sendo questionada pela comunidade internacional. Essa semana, ao ser questionada sobre esse ataque, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, atribuiu o segundo bombardeio a razões de legítima defesa. Nessa sexta, a repórter Gabriela Echenique, da CBN, trouxe a informação de que o governo brasileiro já discute internamente uma coordenação com outros países do continente num eventual ataque dos Estados Unidos à América Latina. Diplomatas fazem um monitoramento em tempo real da mobilização militar norte-americana perto da Venezuela e tem como prioridade número 1 evitar qualquer conflito armado. Mas se houver algum ataque, a ordem é iniciar uma cooperação que possa evitar uma escalada do conflito. A preocupação não é apenas com uma possível avalanche de refugiados no Brasil, mas principalmente para não dar espaço para novas intervenções externas, inclusive em outros países como Colômbia e México. E enquanto tudo isso acontece na América Latina, o presidente Donald Trump recebeu o Prêmio da Paz da FIFA. Foi durante a cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, deu um troféu e uma medalha para o republicano. A premiação foi criada nesse ano por sugestão de Trump. Inicialmente, a FIFA anunciou que haveria concorrentes ao prêmio, mas Infantino anunciou diretamente Trump como vencedor, dizendo que ele é merecedor por tudo o que fez pela paz e por tornar o mundo mais próspero. Trump agradeceu. É realmente uma das maiores honras da minha vida. Além do que palavras podem falar. Salvamos milhões e milhões de pessoas. O Congo é um exemplo. Mais de 10 milhões de pessoas morreram e mais de 10 iriam morrer. Índia, Paquistão e tantas outras guerras que conseguimos encerrar. Em alguns casos, um pouco antes de começarem, logo antes de começarem. Não custa lembrar que Trump queria ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que acabou sendo dado esse ano à líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. A premiação agora ocorre no momento de aproximação entre Trump e Infantino, presidente da FIFA, que tem comparecido com frequência a eventos na Casa Branca, não necessariamente relacionados ao futebol.
Falando então do sorteio dos 12 grupos da Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos, no Canadá e no México, o Brasil foi sorteado para o grupo C e vai ter como adversários Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da seleção brasileira contra o Marrocos vai ser no dia 13 de junho, um sábado. A seleção marroquina ficou em 4º lugar na última Copa do Mundo. O jogo contra o Haiti vai ser no dia 19 de junho, uma sexta-feira, e contra a Escócia no dia 24, quarta-feira. O Brasil vai jogar em cidades do leste dos Estados Unidos. A tabela completa vai ser divulgada neste sábado. Se o Brasil avançar na primeira colocação, vai enfrentar o segundo colocado do grupo, que tem Holanda, Japão, Tunísia e mais uma equipe que vem da repescagem. A abertura da Copa vai ser no dia 11 de junho, com o jogo México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Todos os grupos estão no site da CBN. E a Justiça da Turquia ordenou a prisão de 46 pessoas, entre elas 29 jogadores de futebol, por suspeita de envolvimento num esquema de apostas. Desse total, 27 atletas são suspeitos de apostar em jogos do próprio time. Entre os citados está Metehan Baltadi, jogador do Galatasaray, o atual tricampeão turco. Outro atleta citado é Mert Yandash, do Fenerbahçe, suspeito de apostar em diversas partidas por meio de um intermediário. A investigação também mirou os presidentes de 2 clubes da terceira divisão, suspeitos de tentar manipular o resultado de um jogo na última temporada. E isso tudo faz parte de um escândalo que já levou à prisão de 6 árbitros e à suspensão de mais de 1.000 atletas pela Federação Turca de Futebol. E antes da Rádio Sucupira, de todas as sextas-feiras, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Mais ouvintes comentaram o uso do termo tupiniquim. Olha como chegaram várias mensagens aí. Para quem chegou agora, essa semana, ao passar do noticiário internacional para o nacional, eu, no improviso, falei o seguinte: vamos ao noticiário tupiniquim. Teve gente que não gostou. O ouvinte Black Mniama escreveu que o uso do termo para se referir a Brasil ou brasileiro é reprodução de racismo anti-indígena. E aí eu dei a minha opinião, falei que o uso metafórico de tupiniquim não necessariamente era negativo, pelo menos não era a intenção, né? E aí surgiram várias outras opiniões de ouvintes, e aí eu trago o outro ouvinte, o Florencio Vaz, que escreveu o seguinte: sugiro procurar os indígenas do povo tupiniquim, para saber se eles aprovam o uso do seu nome com outro sentido. Se não, ficam vários não indígenas discutindo sobre algo que não lhes cabe. Então, seu pedido é uma ordem, Florencio. Eu telefonei para o Jocelino Tupiniquim, que é secretário-geral da Associação Indígena Tupiniquim e Guarani no Espírito Santo. Foi uma conversa longa, mas em resumo, ele me recomendou não usar o termo tupiniquim se não for para se referir exclusivamente ao povo indígena. Ele alegou que a história brasileira foi construída com muita violência contra esse e outros povos e que o termo tupiniquim, ao longo da história, acabou sendo associado a algo negativo, atrasado, né? Então, uma conotação pejorativa. E por isso, usar tupiniquim, ainda que com boa intenção, é cutucar uma cicatriz aberta. Com essa, eu acho que a gente pode encerrar o assunto e partir para outra polêmica na semana que vem, combinado? Obrigado a todos que participaram desse debate. Outros ouvintes aqui mandaram mensagem, compartilhando, inclusive, a retrospectiva do Panorama do Spotify, né? No Instagram. O ouvinte Fidu Quei, de Belo Horizonte, fez isso. Tem mensagens aqui na caixinha de comentários. Marcela Aduani. Leandro, sou de Piranguçu, Minas Gerais. Trabalho no mercado financeiro como gerente de agência. Ouço todos os dias sem falhar, pois me ajuda no dia a dia e me deixa informado e feliz. E além disso, ouvi 5.390 minutos. Estou nos 0,5% de fãs que mais ouvem. Beijão e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Marcela. Também Matheus de Campo Maior, em Piauí, dizendo sempre ligado. Manda um abraço para minha cidade, um abraço para todos aí de Campo Maior. E o Bob também, parabéns. Piauí todo ama você, Leandro. Olha que coisa. 2 ouvintes de Piauí no mesmo dia. Um abração para todo mundo que acompanha o Panorama.
E agora sim, essa semana chamaram atenção a decisão de Gilmar Mendes contra impeachment de ministros do STF, também a treta na família Bolsonaro por causa da política no Ceará, e isso tudo é tema para a Rádio Sucupira. Todo mundo vai perceber que aqui não existe abertura nenhuma. O que existe é uma democratura. Não se trata de fazer uma proteção do Supremo Tribunal Federal ou uma blindagem. Se trata simplesmente de fazer um equilíbrio nessas relações. Esse juiz é um demagogista praticante. Já está dando notícia em jornal, em televisão. Será que ele não é candidato a deputado? É não. E é um homem muito direito, que merece todo o nosso apoio. O que ele pretende é promover o saneamento moral de Sucupira. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal, muito menos por meio de uma decisão judicial. Pra frente, Sucupira! Não posso pressionar o juiz, porque o senhor sabe que a democracia é fundada em cima da independência dos três poderes, né? É lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Que é o executivo, o judiciário e o legislativo. Depois tenho certeza que a Câmara vai votar o impeachment. Com tantos pedidos de impeachment, com as pessoas anunciando que farão campanhas eleitorais para obter maioria no Senado, ou 2/3 no Senado, para fazer o impeachment. Isso não existe. Quando a gente fala em dialogar, eles pensam que pode dar opinião? Dialogar, sim, mas sobre aquilo que a gente já decidiu. Isso é uma gente que a gente não pode dar a mão, que eles querem logo tomar o braço. No modelo atual, você poderia afastar um ministro do Supremo com simples maioria absoluta. O povo está revoltado. Tem razão. Normalmente, quando tantos crimes ficam impunes, o povo está descrente da polícia e está com a medo da justiça. Eu decidi promover essa confabulância interpares com parentes, amigos e colaboradores mais íntimos para acabar com esse fofoquismo, essa boatação que corre de boca em boca e orelha em orelha. Eu expliquei para ele o que tinha acontecido e falei para ele que já me resolvi com a Michelle, pedi desculpas a ela também. Eu nunca concordei com esse negócio de rabo de saia metido em política, não sabe? Política é coisa para macho, para homem. Eu adoro o André, mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Isso não dá. Pra trás mente era o ódio. Tô te dizendo, o Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, as ex-mulheres tudo ladras. O Bolsonaro corrompeu todos eles. Ele é ladrão. Eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. A desunião, a desinimizade, a rancorosidade. A ladroeira do teu governo, Bolsonaro, não tem limite. Mas eu não vou falar também da rachadinha, do dinheiro do Queiroz na conta da tua mulher. Aliás, você corrompeu todas as suas esposas. Não vou falar do teu filho, Flávio, que comprou uma mansão de 6 milhões de reais. Tudo ladrão, Bolsonaro. Deixe comigo, que eu e o capitão vamos conversar aqui e vamos ajudar o senhor a sair dessa sinuca de bico. Mas essa vaga no Senado estava vindo numa troca de apoios, onde o PL apoiaria o Ciro Gomes para governador e o Ciro Gomes apoiaria o PL em uma das duas vagas ao Senado. Porque isso se trata de uma estratégia política. Eu já lhe expliquei, Cerceu, que tudo isso que a gente está fazendo, embora me pareça desonesto, indigno, indecoroso, é plenamente justificado pelo objetivo que nós temos em vista. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. E essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega na segunda-feira, às 7 da manhã, com Bianca Santos, e eu volto na sequência. Um ótimo fim de semana para você. Até lá.
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.